Mas a gente percebe, por exemplo, por oportunidades, talvez, né, de participar de projetos, de receber bolsa, de, né, de ser selecionado para atividades que você é bem competente para, você tem todos os pré-requisitos. Então, olhando em retrocesso, precisaria refletir um pouco mais a respeito disso hoje, mas olhando em retrocesso, eu acho assim que houveram situações em que, se eu não fui testada pelo menos 5 vezes mais, né, é, com certeza eu perdi vaga ou perdi oportunidade por não ser perfil, né? E o não ser perfil, no caso, é você não é branca, ou você não é um homem de poder, ou você não é, não sei o que eles esperariam que eu fosse, né? Por que eu digo isso? Porque quando você vê as pessoas que ocupam esses lugares, às vezes, você se pergunta, como? Né? Tipo, essa pessoa nunca fez nada. E não tem problema não saber, tá? Isso é importante. Eu não quero falar nada disso aqui que dê a entender que ninguém tem possibilidade de crescimento. Não é sobre isso. Mas existem algumas posições, né? Existem alguns trabalhos que eles necessitam experiência, que eles necessitam cuidado, eles necessitam que você tenha um tato, né? Principalmente quando você está falando com o público, principalmente quando você está falando, né? Tendo que lidar com outras pessoas. É muito difícil lidar com pessoas, gente. Por isso que eu gosto de mexer com galáxia, porque galáxias não são pessoas, né? Mas eu também gosto de pessoas, infelizmente, não posso nem fingir que não. Mas tem horas que alguém com mais experiência faria toda a diferença. E às vezes você percebe que não escolheram essa pessoa que faria toda a diferença para ocupar esse espaço, né? Por quê? A resposta para mim é óbvia. Em muitos desses casos não tem outro motivo, não tem por que não, né? E o pior de tudo é que, como isso é meio velado, né? Como as pessoas não vão na sua cara dizer, não vamos te contratar porque você é negra, às vezes vão, né? Mas, enfim, a maioria das vezes a gente espera que não. Você fica se achando maluco, né? Então, acho que o sentimento que mais me acompanhou nesse tempo todo, talvez seja, tipo, será que eu tô doida? Será que eu tô imaginando coisas? Será que? Então, acho que talvez essa indecisão não, essa incerteza, né, dos seus próprios sentimentos, né, da sua própria certeza, da sua própria vontade, da sua própria percepção de mundo, talvez seja o que mais te atormenta, né, ao longo dessa vida, né, da vida acadêmica como um todo. Porque uma coisa, pelo menos, quando alguém te rejeita logo de cara, seja num trabalho, seja, sei lá, referir de um artigo que você está escrevendo, seja de qualquer outra coisa, tipo de proposta de emprego, você entende. Fui rejeitado. Ok. Posso ou não concordar com o motivo, pode ou não ter sido justo, mas ali tem uma validação de que me olharam, né, e rejeitaram. E isso, de certa forma, é positivo, às vezes, pra gente, porque a gente consegue encerrar, né, um ciclo. Agora, quando você fica se perguntando incessantemente o porquê daquilo, porque não tem motivo, acho que isso que é a pior tormenta que existe, né? Porque você fica se perguntando onde você errou, e às vezes você não errou, às vezes o problema está no outro, né? Então, acho que talvez esse seja o meu maior conselho, assim. Não sei se eu tenho um cacife para dar conselho para alguém, mas, assim, talvez de experiência que eu posso compartilhar, né, do que eu vivi, assim, nesse aspecto, é do tipo, confie nas pessoas ao seu redor que você confia. Então, sejam seus pais, sejam seus amigos, seja seu ciclo interno de familiar, enfim. As pessoas que estão ao seu redor e que conhecem você e que conhecem o seu trabalho, principalmente, se elas estão falando uma coisa na direção que foi contrária a de alguma coisa que você tentou fazer e que não tinha motivo aparente, confia nos seus amigos, confia em quem está com você. Porque essas pessoas te conhecem muito melhor e elas sabem, às vezes, olhar para a situação de uma maneira que você não está olhando, porque você está nela, né? É complicado a gente se avaliar de dentro, né? Às vezes a gente precisa mesmo de um olhar de fora para entender melhor uma situação.